Olá, tudo bem? A gente vai continuar então os nossos comentários e os episódios aqui no Cosmotel sobre o mundo perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. Depois de uma longa pausa, eu estou retomando aí as nossas conversas, e nesse episódio eu quero falar sobre a proposição 16 desse livro, o capítulo 16. Nós vivemos atualmente em um mundo com não ordem, ordem e desordem, tá? E é isso que eu quero conversar com você hoje sobre esse episódio, tá? É um episódio bastante interessante e é uma continuação do que a gente já vinha tratando, principalmente no episódio anterior dessa série, tá? Que foi sobre o capítulo 15, ou a proposição 15, e eu até reintitulei aquele capítulo, ou essa proposição, que foi sobre a questão da origem do pecado. Tá. E na proposição 15, só para fazer um pequeno enlace com ele, tá? Você pode depois ouvir toda essa série, tanto no podcast, se você estiver ouvindo no podcast, ou dentro do YouTube mesmo, você pode ouvir essa série lá dentro do YouTube. A ideia que o Walton coloca, e eu acabei reintitulando a proposição dele como a origem do pecado, né? Na realidade, a origem do pecado na humanidade, tá? E aqui nessa proposição vai ter um detalhe muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Porque qual que é a ideia? Lá na proposição 15, o autor ele vai colocar que Adão e Eva escolheram fazer a si mesmos o centro da ordem e a fonte da sabedoria, né? Em outras palavras, fazendo um grande resumo, o Alton ele está colocando que Adão e Eva, aqueles sacerdotes, a conexão entre Deus e a humanidade, devido àquela ação que eles praticaram de tomar o fruto da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal e tudo mais, né? E Deus depois acabar retirando-os do jardim do Éden, né? Essa ação acabou colocando eles numa questão de querer ser igual a Deus, ou vamos dizer assim, tentar ser o centro da criação. E foi justamente esse ato em si, aí tem diversos detalhes em cima dele, que aí você pode ver no episódio anterior, que esse ato em si foi o que acabou levando à queda, né, ao pecado. A entrada do pecado aqui na criação através de Adão e Eva. E tudo isso a gente já viu no episódio anterior. Aqui nesse capítulo 16, nessa proposição 16, vai trazer um outro enfoque bastante interessante, que é o seguinte: a gente nós atualmente vivemos em um mundo com não ordem, com ordem e com desordem. Observe que são três expressões diferentes, tá? Uma coisa é não ordem, outra coisa é ordem e outra coisa é desordem. São três coisas completamente diferentes, tá? Se você tá relembrado dos episódios anteriores, tá? Que você pode ouvir, a serpente, ela é uma criatura do caos, a parte da não ordem. A ordem é o restabelecimento, ou melhor dizendo, é a organização que Deus vai fazer na criação, principalmente ali em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 2, a gente já observa esses detalhes. Deixa eu só abrir aqui, já deixar aberto aqui o texto, que eu quero ler alguns versículos com você. Tá? Para quem está assistindo no YouTube, eu estou olhando para o outro lado aqui, porque é justamente onde está a Bíblia que eu estou olhando, tá? Que é Almeida Corrigida Fiel, essa é a versão que eu utilizo aqui. Então, a partir ali do versículo 2, você pode observar que tem Deus já... Aliás, mais no versículo 3, né? Deus diz, e disse Deus, haja luz e houve luz. Ali já começa uma certa organização do caos, vamos dizer assim, tá? Começa ali. E ali é uma organização, ou colocando em ordem a não ordem. Isso é bastante importante, tá? É muito importante esse detalhe. Então, e a desordem vai aparecer quando, tá? A desordem vai ver, e aí eu já estou fazendo um resumão
dessa proposição 16, a desordem vai aparecer justamente na questão da queda. Quando acontece a queda, quando acontece o que nós tratamos lá no episódio 15, no episódio anterior, né, na proposição 15, aliás, né, a desordem vai começar justamente com o pecado, com a queda. Veja só, deixa eu só relembrar esse ponto, porque eu tô fazendo essa conexão com a proposição 15, porque ela é muito importante para a gente entender essas três expressões: não ordem, ordem e desordem. Tá? Eu vou utilizar essas expressões em português para ficar bastante fácil para a gente poder entender. Então são três palavras. Lá na página 136, na proposição 15 do Walton, ele vai dizer o seguinte, lá no finalzinho da página 136. A queda é definida pelo fato de que Adão e Eva adquiriram sabedoria ilegitimamente. Está lá em Gênesis 3, versículo 22. Tentando assim tomar o papel de Deus para si mesmos, em lugar de se juntarem a Ele, na medida em que aprendesse a sabedoria, tornando-se de forma plena vice-regentes funcionais de Deus, envolvidos no processo de trazer ordem. Porque essa função é de quem? É da divindade. É do próprio Deus. Então, tem um outro trechinho aqui. Cadê? Deixa eu só pegar. Aqui, ó. Na página 137, tá? Se, como proposto anteriormente, lá na proposição 8, isso aqui é palavras do alto, aí a gente já tratou a proposição 8, uma opção legítima é que, desde o princípio, as pessoas fossem mortais, com a dor e o sofrimento já fazendo parte de um cosmos ainda não totalmente ordenado. Não podemos pensar a morte e o sofrimento como impostos a nós pela falha de Adão e Eva. Então, observa o seguinte, o que acontece? Lá no texto de Gênesis, capítulo 1, no versículo 2, e a gente já tratou desse assunto em outros episódios, o que o texto diz? E a terra era sem forma e vazia, tá? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A gente já tratou esses termos, essas expressões no versículo 2, tanto aqui no Walton, nesse livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, como em outros episódios do podcast aqui, do Cosmotel, na série A Criação do Mundo, que são episódios curtinhos, de até 15 minutos, tá? Eu já tratei um pouquinho disso também. E tem uma outra série, isso é só exclusivo no podcast, não tá aqui no YouTube, tá? E um outro podcast também, uma outra série que eu tratei apenas no podcast, não aqui no YouTube, foi sobre a criação do homem, tá? Principalmente ali nos primeiros episódios, eu tratei bastante desses detalhes. Só resumindo, para a gente fazer a conexão aqui com a proposição 16, que é o nosso foco aqui, observe que a Terra era sem forma e vazia, está falando da questão de um caos primordial, a questão das águas. Lembra lá, eu sempre gosto de fazer essa analogia, lembra das águas infinitas do rio Nilo, onde os deuses emergiam? Pois é, tem um paralelo aí com relação a isso, tá? Isso a gente já tratou. Então, a questão da Terra era sem forma e vazia, porque a Terra estava num estado de caos, de não ordem. E aí Deus começa a colocar ordem no caos. E aí nas proposições anteriores, na 15 mesmo a gente tratou disso, na proposição 14 a gente falou disso, a serpente teria sido vista como uma criatura do caos do reino não ordenado, promovendo desordem. Tá, então tudo isso a gente já comentou. Então a gente tem esses detalhes, tá? Agora aqui na 16, na proposição 16, que é o nosso foco de hoje, então nós temos três casos. Não ordem, certo? Depois a gente tem ordem, que é quando Deus começa a organizar as coisas, e desordem. O que seria então uma desordem no meio de tudo isso? A desordem no meio de tudo isso, bom, não ordem é o estado inicial, é o Gênesis 1, versículo 2. É o estágio inicial, onde a terra estava inicialmente, antes de Deus começar a organizar. A ordem é isso, não. A ordem é o estágio inicial, e a desordem é o quê? A desordem é você fazer bagunça depois que a coisa está ordenada. Por exemplo, no caso da serpente. A serpente, ela é uma criatura do caos, como a gente já viu nos episódios anteriores, né? É uma criatura do caos que está promovendo desordem. Mas onde que ela vai promover desordem? Na queda. Na queda, a serpente tem uma ação direta
de promover desordem. Inclusive, neste momento que eu estou gravando esse podcast, tá? Eu estou em meados do mês de junho de 2022, só para a gente ter uma ideia, tá? Tá acontecendo um outro podcast que não tá no YouTube, só tá no podcast mesmo, tá? Que eu tô falando sobre a série A Queda. Tô comentando sobre a questão da queda, tá? É um episódios curtinhos de 15 minutos. E nesses episódios teve um... Principalmente os primeiros, eu gastei, acho que foram uns 3, 4 podcasts só falando sobre a serpente, tá? A serpente no Antigo Oriente Próximo, a serpente dentro do contexto do texto bíblico, a serpente dentro do contexto de Gênesis capítulo 3, que é um enfoque exclusivo ali daquela temática. Nesses podcasts de 15 minutos que eu faço para a Igreja El Shaddai, depois eu publico aqui, eles são mais específicos no texto bíblico em si. Eu não trato muito de ciência ou dessa relação entre fé e ciência. Ali é mais uma questão mais de texto bíblico, tá? Então, lá eu estou tratando muito, e lá eu gastei vários episódios falando sobre a questão da serpente, tá? E aqui eu não vou falar de serpente, mas aqui vai entrar um dos responsáveis pela desordem, é a serpente. Só que tem um outro responsável também pela desordem. Aqui na proposição 16, Adão e Eva. Adão e Eva acabaram sendo responsáveis ou provocando a desordem, tá? Mas antes da gente ver esse detalhe que Adão e Eva acabou trazendo, tem alguns detalhes aqui que eu queria comentar com você, que é o seguinte. Aqui nesse texto, e eu tô com o livro justamente aberto aqui na minha frente, até para tem alguns, tá aqui a capa dele, né? Uma belíssima capa, inclusive, né? O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade, a leitura de Gênesis. O texto está em português, é um livro excelente, tá? Ele é tão bom que eu estou fazendo um podcast dele de capítulo a capítulo, tá? Então, a ideia desse texto aqui, de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que é o que o Alto está comentando, ele já começa com o princípio da história, o início vamos dizer assim, o início da Terra como sendo um início em não ordem, tá? É esse o momento que nós temos. E aí isso é simbolizado pela questão das trevas, tá? Deixa eu pegar aqui o texto de novo. As trevas aqui ele está chamando de mar, né? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse é o início da terra dentro desse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 2. E o mais engraçado que o Alto vai comentar aqui, que essa mesma ideia de espírito lá no hebraico, lá no original, é ruach, se eu não me engano, acho que essa expressão ruach, que é traduzido como o espírito ou o sopro de Deus, né? Em outras cosmologias lá do Antigo Oriente Próximo, por exemplo, como ele cita aqui a egípcia, né? Aliás, dá a entender aqui que são várias, não só uma. Esse vento também, que é uma manifestação do deus Amun, também é engraçado, também exerce um papel no princípio, iniciando a criação. Isso aqui é a página 141. Engraçado esse detalhe, né? Pois é, mas esse aqui é texto egípcio, não é texto bíblico. E tem uma analogia com o texto bíblico, tá? Essa aqui é a parte interessante. Então, tem um outro detalhe que o Alto coloca aqui, que nesse estágio inicial, nesse estado onde a Terra está inserida, ou seja, sem forma e vazia, e tem trevas, e tem mar, ou mares, ou águas infinitas, aí são palavras minhas e não do Alto, tá? Só para fazer uma analogia a mais com as cosmologias ou cosmogonias do Antigo Oriente Próximo, e principalmente as cosmogonias ou a cosmogonia egípcia, né? E aí ele vai trazer um outro texto, é um texto egípcio chamado a Teologia Menfita, que está numa pedra chamada de Shabaka. Não sei se a pronúncia é essa, tá? Shabaka com SH e K, Shabaka, tá? E esse texto vai falar sobre a criação através da palavra falada. Onde mais a gente tem essa ideia de palavra falada? E tem um detalhe, por que tem essa questão da palavra falada? Tanto lá no texto egípcio, quanto no nosso texto bíblico. Por quê? Porque Deus começa a criação, começa a organizar as coisas através de quê? De sua
fala. Ele começa a falar e começa através da sua palavra. Ou a gente pode até, vamos dizer assim, fazer um anacronismo, né? Colocar uma ideia do futuro no passado. Logos, ele começa a usar o Logos, e o Logos lá em João capítulo 1, versículo 1, o Logos era quem mesmo? Cristo, né? Olha só que interessante. Então tem uma amarração aí bem interessante. Então, onde que a gente consegue observar essa questão de que Deus está falando e organizando a criação? Deus não está criando no sentido de fazer coisas, pegando coisas e mexendo em coisas e fazendo coisas. Não, Deus está falando. Onde é que começa isso? Versículo 3 de Gênesis capítulo 1. E disse Deus: haja luz, né? E aí depois lá no versículo 6, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e tudo mais, e Deus fez. Ou seja, o fez ali, Deus fez, e Deus chamou e tudo mais, é uma, vamos dizer assim, na ideia do texto aqui, é uma consequência da fala, ou uma consequência, ou uma ação do Logos. Será que a gente pode fazer esse anacronismo? E funciona, inclusive. Ou seja, é uma ação do que Deus falou. Tá? E aí depois tem lá, e versículo 9, e disse Deus: ajunte-se as águas, e chamou a terra seca e tudo mais. Versículo 11, e disse Deus, esse aqui é mais interessante, e versículo 11, a gente já tratou disso, e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E o que acontece no finalzinho do versículo 11? E assim foi. Tá, e assim foi o quê? Olha o versículo 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus não pegou lá e fez. Ele falou e disse Deus. Então esse é o terceiro dia. E está cheio, versículo 14. E disse Deus. E aí depois, vamos ver aqui, versículo 20. E disse Deus, produz as águas ambientes e tudo mais. E Deus abençoou. Aí versículo 24. E disse Deus, produz a terra alma vivente e tudo mais. E o outro negócio bem interessante, né? Esse aqui dá uma travada de mente legal. Versículo 26 do capítulo 1. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança e tudo mais. E aí o versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tá, e o mais legal é que se você pegar a mesma sequência de que Deus disse e Deus fez, como o fez sendo uma consequência do falou, pois é, o versículo 26 também sai disso. Aí se você amarrar como Deus, se você amarrar com aquela ideia literal que não dá certo, de que Deus fez um boneco de barro e assoprou, pois é, e essa parte aqui fica onde? Fica como? Tá. E aí é aquela briga sempre que eu sempre fico enfatizando, tá? Não leia esse texto de forma literal, porque você vai arrumar mais problema do que solução. Então, voltando aqui no Walton, veja que essa questão de Deus falar, ele vai, à medida do tempo que ele está falando, a ideia do falar é organizar o que não está organizado. Esse é o começo da criação. E o mais interessante é que nesse texto da Pedra de Shabak, lá um texto egípcio, né, a teologia menfita, né, também tem isso, né, acaba tendo essa mesma ideia de criação pela palavra falada. E também tem outras fontes que o Walton vai citando aqui, fontes sumérias e babilônicas. Os deuses trazem ordem ao decretarem oralmente os destinos dos elementos do cosmos. Tá. E o interessante, né, é que tem uma periodicidade que isso acontece, né? O Alto coloca que é tanto inicialmente como ano após ano. Isso que acontece nessas divindades do sumérias e babilônicas, tá? Ele está citando justamente sobre isso. Então parece que tem uma certa periodicidade, ou tem algum
período que isso acontece, geralmente ali no início ou ano após ano. Qual que é a periodicidade de Gênesis capítulo 1? Ou periodicidade não, as coisas acontecem no início e tem um período de 7 dias. E esse padrão de 7 dias vai ser definido o quê? Vai ser definido, como é mostrado futuramente, principalmente no Pentateuco, né, como sendo o padrão da semana. Nossa semana tem 7 dias. Não veja isso como sendo literal, tá? Senão você vai ter problemas. Mas pense na ideia simbólica que isso está trazendo. Na ideia de Deus estar organizando as coisas de uma forma inicial e montando um padrão. Tente ver por aí que fica mais fácil de você entender se você for colocar. Obviamente você é livre para acreditar e defender o que você quiser, tá? Não tem problema nenhum, mas também a consequência de ter problemas com essa interpretação também é sua, tá certo? Então, o autor vai fechar justamente na página 141 que essa ideia, essa eficácia da palavra falada na criação é algo comum no mundo antigo, no Antigo Oriente Próximo. É tão comum que vai aparecer aonde? Aqui no texto bíblico, né? É um negócio interessante, né? É comum, é comum e aparece no texto bíblico também, tá? Então, o autor ele vai colocar agora um outro detalhe, que essa questão da criação, tá? O ato criativo de Deus, como trazendo ordem às coisas que não estão em ordem, tá? Ou a uma existência de algo que não está ordenado, isso é realizado em estágios e tem um processo, tá? Que é o quê? A semana da criação. Isso a gente já está careca de saber, vamos dizer assim, tá? Bom, aos carecas aí não fico ofendidos porque eu também sou careca, apesar de estar aqui, para quem está assistindo o vídeo, eu tenho bastante cabelo, tá? Mas esse aqui é cabelo grande, tá? Só para cobrir um pouquinho da careca, tá? Já tá tendo tanto que se eu cortar o cabelo aqui vai ficar bem carequinho, tá? Então a gente tá careca de saber disso, tá? Então a ideia aqui da questão do que não existia, não tinha existência das coisas, não tinha função das coisas, porque as coisas não tinham ordem, ou a gente estava no mundo de não ordem, é por causa que tinha o mar, a escuridão, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Lembra também que quando Deus planta um jardim, a gente tinha ainda uma realidade fora do jardim do Éden. E tem um detalhe interessante, que quando Deus planta o jardim, e a gente já viu essa questão em outros momentos, veja que o jardim é muito bem organizado, tá? Ele é tão bem organizado que no centro do jardim tem árvores, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, tem a árvore da sabedoria, e ali Deus falava cara a cara com o ser humano, ou seja, com Adão, que era o sacerdote, era o elo entre Deus e a humanidade. Mas a humanidade estava dentro do Jardim do Éden? Não estava. A humanidade não estava dentro do Jardim do Éden. A humanidade estava no lado de fora do Jardim do Éden. Estava no lado exterior. Então ali no lado exterior tinha, vamos dizer assim, algo um pouco menos ordenado do que o lado interior do Jardim do Éden, que estava bem ordenado. Aí, já é tradição do ser humano, né? Quando a coisa está ordenada, o que você faz? Faz bagunça. Como é que é o nome dessa coisa de fazer bagunça? Trazer desordem para algo que está ordenado. E como é que é o nome da desordem que o ser humano traz? Queda. Entende agora as conexões aqueles vários elementos que eu falei ali no início, de ordem, não ordem e agora desordem, e a conexão que está amarrando com tudo isso? Vamos ver mais um pouquinho sobre isso, que aí você vai entender um outro ponto, ou outros pontos que o Alton traz, que eu queria que você observasse bem, tá? A primeira coisa é a seguinte: a questão de que a ordenação, ou a ordem inicial que Deus trouxe às coisas que não estavam ordenadas, não elimina aquilo que nós chamamos de desastres naturais, dor ou morte. Vamos focar um pouquinho agora nesse ponto. Deixa eu só pegar aqui o texto bíblico que eu queria ler, o finalzinho da Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 21, tá? Para a gente entender alguns detalhes. Está aqui em mãos. A ideia é o seguinte, tá?
A questão de desastres naturais, dor e morte, eu sei que são coisas, vamos colocar aqui dentro dos nossos sentimentos, são coisas ruins para nós, tá? Obviamente é isso. Quem que nunca sentiu uma dor? Eu não vou dizer quem nunca sentiu uma morte, porque não faz sentido isso, né? Mas vamos colocar no extremo, quem nunca sentiu a dor por perder um parente e tudo mais, tá? É um negócio horrível. Eu já perdi muitos parentes, muitas pessoas queridas, tá? Eu perdi minha mãe, perdi muito recentemente. Perdi o meu avô, tem outras pessoas também que eu já perdi, colegas e tudo mais, e é uma dor terrível, é uma dor que não tem... eu não sei se pode falar de cura de dor, que não faz muito sentido isso, mas não tem como amenizar. Por exemplo, só apenas um exemplo, a minha mãe já é falecida já tem muitos anos. Ela faleceu em 2006, 2008. Então já vai para 10, 12, já vai para 14 anos que minha mãe já é falecida. E obviamente eu nunca... essa dor que eu tenho nunca passou. Isso é bastante óbvio, né? Nunca passou essa dor. Tá? Então, assim, são coisas que acontecem com o ser humano que a gente vê assim, tá... Por que isso acontece? Nesse exemplo que eu estou colocando do falecimento da minha mãe e a dor que eu sinto pelo falecimento dela. Eu tenho uma dor e tem algo que para mim, estou falando de texto bíblico, para mim parece que é algo que, poxa, não faz sentido, não é natural, entre aspas, tá? Só que aí que tá o detalhe, tá? Essas questões, tanto desastres naturais como morte de pessoas e como dor, são coisas, eu vou chamar aqui de naturais no sentido de que elas seguem uma lei da natureza, uma lei fixa. E essas leis da natureza, essas leis fixas, são coisas que acontecem porque são coisas que estão dentro do pacote de criação. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor, tá? Vamos sair do texto bíblico, depois eu volto para ele, para essa parte que o Walton está colocando, tá? Toda criação, toda natureza, todo universo, ele tem leis fixas, leis físicas que estão estabelecidas desde o início do universo, lá há quase 14 bilhões de anos. Tá? Ou seja, durante todo esse período, e vamos pegar aí tô falando de física agora, tá? Não é de texto bíblico, não é de Walton ainda, depois eu vou voltar para esse ponto. Então a gente coloca aí toda a evolução do universo, vamos pegar agora mais recentemente, entre aspas, né? A criação da Terra, a vida na Terra e tudo mais. A gente tem a Terra desde vamos arredondar as contas aí, 4,6 bilhões de anos, e aí a vida aqui na Terra surgiu entre 4,2 e 3,8 bilhões de anos, e aí ao longo desse tempo todo do surgimento da vida até o surgimento da vida do ser humano que nós chamamos, esse ser humano que nós chamamos de Homo sapiens, ou seja, essa espécie que eu e você somos, tá? O ser humano ele surgiu aqui na Terra, vamos arredondar as contas aí de novo, 300 mil anos. Em 300 mil anos, ou seja, desde o surgimento do Homo sapiens até os nossos dias atuais, quantos Homo sapiens ou quantos seres humanos nasceram, cresceram, aquela velha tríade biológica, nasceu, cresceu, se reproduziu, tríade não, né? Aí é um quarteto, né? Nasceu, cresceu, se reproduziu e morreu. Quantos tiveram? Bom, todos, com exceção dos que estão vivos hoje em dia, tá? Todos nasceram, cresceram, alguns se reproduziram e todos morreram, tá? Então é um processo natural de se acontecer, tá? Faz parte da natureza, faz parte da criação, faz parte do mundo biológico, da Terra, do universo, faz parte, tá? Isso significa que foi trago pela queda? Não, não foi trago pela queda. A queda, a entrada do pecado no mundo não trouxe como consequência morte biológica. A gente já tratou disso, se não me engano, a gente tratou disso em outros episódios, quando fala lá do texto de Romanos, Romanos, e tem um outro trecho também, que agora eu esqueci onde que Paulo vai falar sobre o salário do pecado é a morte, e aquelas coisas todas que todo mundo coloca como sendo a morte física, mas não tem nada a ver com morte física, tá? A questão de que Adão e Eva morrer,
pecado e todo mundo morreu e tudo mais. Não é morte física que o texto está falando, tá? Que lá é morte espiritual. A queda trouxe morte espiritual, tá? Essa é a ideia. Então, essa questão de dor, morte, desastres naturais e tudo mais são questões naturais que estão dentro da criação de uma forma natural. E isso faz parte de um padrão, de uma ordem natural. Tá? Eu sei que parece um contrassenso dizer isso, mas é assim que as coisas acontecem. E aí, essas coisas que a gente pode, bom, dentro dessa classificação aqui agora, vindo para o alto, a gente pode falar, poxa, mas isso aí parece mais com algo do tipo não ordem, mesmo que aparenta ser, tá? Essas coisas de não ordem que a gente pode colocar, mas que faz parte da terra, faz parte da criação, a gente não é resolvido, que é o que o Otto coloca aqui, toda não ordem não será resolvida até a nova criação. Ou seja, essa questão de mortes, dores e tudo mais, são coisas naturais que faz parte das coisas físicas. E só vão ser resolvidas, vamos dizer assim, se é que tem. Eu discordo um pouquinho dessa posição do Alto, que tem algo a ser resolvido. Não é algo a ser resolvido, é algo para ser transformado. Talvez seja a expressão mais... eu entendi o que ele quis dizer aqui, mas talvez as palavras como ele colocou aqui é que estão um pouco meio complicadas, né? Eu vejo que seria uma coisa mais de transformação. Por exemplo, e aí ele começa a citar os textos de Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 21, versículo 1, por exemplo, vai dizer: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Veja que a ideia que o João está colocando aqui, essa questão de mar, não é águas, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, esse tipo de coisa, não. É aquela mesma ideia de mar lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Vai dizer, eu vi um novo céu e uma nova É essa a ideia que ele está na cabeça, o primeiro tá? céu e a primeira terra E aí não havia morte ou dor, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aqui a ideia da Nova Jerusalém, da nossa nova morada, é uma ideia que não é uma ideia física de partículas e tudo mais. É uma outra, eu odeio essa expressão, mas eu vou usar só para questão de senso comum para a gente poder entender. É uma nova dimensão, tá? Não faz sentido essa expressão, tá? Mas só para você entender. É uma nova configuração, acho que assim fica melhor. É uma outra forma de viver, é uma vida transformada, são corpos transformados, tá? Então essa é a ideia de Apocalipse, tá? E não havia morte, dor e não havia treva alguma. Aí tá lá em Apocalipse capítulo 21 ainda. E aí lá nos versículos 23 a 25, e a cidade, a Nova Jerusalém, não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então está justamente dizendo sobre uma questão do abrangência da presença de Deus em todas as questões da vida da Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra. E é isso, só para fechar esse texto aqui de Apocalipse 21, diz o seguinte, 21 versículo 3: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E o mais interessante aqui é que, se você observar aqui no texto, parece que não tem um templo ou um conjunto de templos igual a gente tem aqui na Terra, né? Temos várias denominações, várias igrejas. Pois é, aqui não tem, né? Por quê? Porque não precisa, o próprio Deus está ali no meio do seu povo, tá? Ele habitará com eles. Então, aí o Alton traz um ponto que eu achei bastante interessante, página 142. Falando sobre essa questão da Nova Jerusalém, Novos Céus e Nova Terra. Essa não é uma restauração do Éden, ou um retorno à condição de pré-queda. Não. A nova criação é caracterizada por um nível de ordem que nunca existiu antes. Então veja o que existia antes da queda, ali no Jardim do Éden e tudo mais. Era uma ordem, um pouquinho de não ordem. Isso antes da queda, tá? Então,
não é isso que a gente vai ter no Novos Céus e Nova Terra. A gente não vai ter mais não ordem. Por exemplo, se a gente colocar na conta morte, sofrimento, dor e tudo mais como não ordem, pois é, na Nova Jerusalém não vai ter isso. Então não é uma restauração do Éden, porque o Éden restaurado não tem nada a ver com o que existia ou o que vai existir aqui em Apocalipse capítulo 21, tá certo? E aí ele vai colocar ainda nessa mesma página, o mundo antes da queda era uma combinação de ordem e não ordem, com a estratégia de se continuar a trazer ordem, que é o que Deus está fazendo justamente na criação. Tá? E a serpente, a criatura do caos, era parte do mundo não ordenado. Isso antes da queda. Apocalipse 21 aqui, Novos Céus e Nova Terra, não tem nada a ver com isso. Ele vai colocar ainda na mesma... Não tem uma parte de não ordem e uma contínua ordenação da não ordem. Não. Não tem. Não tem. Simplesmente não tem. Tá. E aí Bom, aí o Alto vai trazer 3 pontos que eu queria já simplificar e finalizar esse episódio com esses 3 pontos, que é o seguinte, a página 143 ele vai falar, primeiramente, né, a gente vive num mundo caracterizado pela não ordem, e essa não ordem, ela é refletida por esses casos que eu acabei mencionando, de sofrimento, dor, morte e diversas outras coisas. E aí o pecado, como eu já tinha mencionado, ele não é uma consequência, ou, aliás, ele não é uma causa dessas coisas, porque isso já existia antes do pecado. Exemplo clássico, tá? Morte dos dinossauros, que foi 65 milhões de anos. Bom, então morte de animais já existia antes da queda do homem. Morte do ser humano já existia antes da queda do ser humano. Então, a queda não é uma causa para a morte biológica. Morte biológica, tá? Não tem nada a ver com relação a isso. Em segundo lugar, que o Alton coloca, tá? A gente já vive num mundo caracterizado com uma certa ordem, tá? E essa certa ordem que ele vai colocar aqui é a questão do que foi estabelecido pela criação. Então, por exemplo, a questão... E aqui o Alton vai colocar... eu vou diferir um pouquinho da ideia dele, que é a ideia dos avanços do ser humano, que está trazendo ordem, nessas coisas um pouquinho mais que a gente poderia chamar de mordomia, ou seja, mordomia cristã, ou seja, nós somos os mordomos de Deus aqui na criação. Essa é a ideia que o Alto está colocando, tá? Eu vou um pouquinho mais além, discordando um pouquinho do Alto, eu vou um pouquinho mais além. Nós estamos ainda vivendo no mundo de ordem, principalmente porque a ordem é traga ou foi trazida ou foi estabelecida por leis físicas lá na criação. Tá, e aí eu estou trazendo agora para a ideia do ser humano na criação aqui no caso do... Nós estamos ainda ordem desde a criação do universo, tá? Essa é a ideia. Tá? É esse detalhe que eu tô chamando a atenção. Tá? E aí a gente está descobrindo essas leis. O quanto que a gente vai descobrir essas leis é um problema nosso, tá? E o quanto que Deus vai deixar, bom, a gente só vai descobrir depois que a gente sair daqui. E o terceiro ponto que o Alton coloca, aí sim é um último enfoque que eu queria destacar, que é o seguinte: a gente vive, além da gente viver no mundo de não ordem, no mundo de ordem, a gente vive no mundo de desordem, tá? E aí ele coloca na página 143, a desordem, a parte da morte biológica, sofrimento, dor e tudo mais, faz parte da não ordem. Não ordem é diferente de desordem. Tá? Então, a desordem é o resultado do pecado e continua a refletir nossa inabilidade para sermos tão bons quanto fomos designados a ser. E a ser quando? Ou quando que isso aconteceu? Antes da queda. Então a gente era caracterizado, ou deveríamos continuar com isso, sendo tão bons como a gente foi criado antes da queda, tá? Lá ali quando Deus chama Adão para ser o representante federal, sacerdote, aquela coisa toda que a gente já tratou, então lá a gente era para ser bom, e bom, aí você viu que deu errado, né? E esse deu errado, a gente trouxe a desordem. E a desordem é o resultado do pecado.
E aí com a desordem, aí sim, aí vem toda a bagaceira que a gente já conhece muito bem. E aí tem lá, o Alto até coloca, né, que toda a criação geme, que está lá em Romanos 8, 19 a 22. Toda a criação geme nesse estado de ordem atrasada e intensa desordem. Esta última desordem sendo o resultado do pecado, que o pecado é manifesto de forma mais básica na ideia de que pensamos que poderíamos fazer coisas melhores do que Deus, uma ilusão que ainda aflige a todos nós, que é a ideia lá da proposição 15, quando Adão e Eva escolheram estar no centro da criação, ser vice-regentes da criação ao lado de Deus para colocar ordem. Pois é, aí bagunçou tudo e trouxeram a desordem. E a desordem, pecado. E aí o pecado, bom, separação completa do homem para com Deus. Tá certo? Então, essa era a proposição 16 que eu queria trazer para você hoje. E aí no próximo episódio dessa série a gente vai tratar sobre a proposição 17. Tá certo? Até a próxima. E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todas as notificações. E se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a participar também desses comentários que se tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!